SOC Brasil. Segurança é o nosso propósito. Beleza, pessoal? Mais um dia. Bora falar um pouco hoje sobre a triagem dos alertas no SOC. Então, nós temos ali o time de N1. Né? Então, o que eu costumo falar, quer entender como é que é o time do N1? O time do N1 é, você foi no hospital, você chega lá, tem a parte de triagem. Ele tá vendo qual que é a sua pressão, seu batimento cardíaco, então tá alto, tá baixo, tudo mais. Ele simplesmente define ali, mede, define para onde você vai. Então, o batimento cardíaco tá alto, vai para especialista tal. Aí eu vim com uma dor de cabeça, vai para um lado. Aí eu vim com dor de estômago, vai para outro. Ele basicamente pega os seus dados, pega ali quais são os sintomas, qual a sua reclamação, tudo mais, e direciona para um lugar. É isso que a triagem do hospital faz. No SOC é a mesma coisa. Aí eu vejo muitas vezes o pessoal tendo uma expectativa muito grande com a análise do N1. O N1 ele só faz a triagem. Ele faz uma análise ali. Por exemplo, o meu batimento cardíaco está elevado. Isso é um risco ou não é um risco? Pô, pode ser um risco de infarto, então vou mandar para esse lugar. Mas eu não vou definir se é um infarto ou não, se é cirúrgico ou não, se eu tenho que tomar um remédio ou não. Eu só vou definir ali o risco e direciono para onde tem que ir. Então, sabendo disso, uma coisa que eu sempre sugiro para implantar no N1, o sistema de 5W2H. E aí eu vou ver aqui se eu deixei em algum lugar do vídeo, aqui nos comentários, alguma coisa, vocês podem baixar esse documento. Mas basicamente, se você responder, teve um incidente, o que foi? O que foi que aconteceu? Tem que explicar isso aí. Eu recebi ali. Eu recebi um alerta por quê? O que aconteceu? Responde isso. Por que aquilo é considerado algo malicioso ou não? Então não é porque gerou o alerta que é algo que eu tenho que sair gritando. Mas eu tenho que saber por quê. Por que eu vou sair gritando ou por que eu não vou sair gritando. Beleza? Quem é o pivô? Então, quando eu falo pivô, ele pode ser um alerta direcionado para um IP, para um usuário, para um host, para um zero day, para um mal. Cada um tem quem é o pivô daquilo. Cada alerta vai ter o seu pivô, então é um pouco mais complexo de definir, mas o quem é tem que ter ali. Beleza? Onde ocorreu? Eu tive um brute force no AD, numa máquina pontual. Posso ter um brute force no Firewall. Isso é outra coisa que a gente pega um vídeo aqui e direciona, porque o pessoal vai lá, pega brute force, pega o event ID. Ele só vai detectar no AD. Se tiver um brute force no Firewall, você não pegou. Então, umas coisas que, enfim, depois do outro vídeo, é um pouco mais complexo de definir, mas o que a gente deixa. Mas onde foi o alerta? Então, eu defini ali se foi numa máquina, se foi num equipamento, se foi numa aplicação. Então, é sempre bom definir isso. E quando? Quando que ocorreu? Ocorreu 5 minutos atrás? Ocorreu ontem? Ocorreu... definir ali quando que ocorreu, beleza? E como isso aconteceu? Às vezes, como que isso aconteceu? Porque tem uma regra de bypass no Firewall. Porque ele explorou a vulnerabilidade tal. Então, definir esse como. E aí no 5W2H tem a questão do how much. Em alguns casos se aplica, outros não. Mas, bom, deixa lá, quando se aplicar, coloca ele em prática ali. Mas se você que está no N1, ou tem um time de software mais, implanta isso, minimamente respondam essas 7 perguntas. O que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto. Respondeu, seu nível de análise já subiu. E aí que a gente comenta esse é o checklist ali da triagem, beleza? Então, vou ver o batimento cardíaco, ver a pressão, tudo mais. Tem um checklist. Minimamente respondam essas 7 perguntas. O que do que eu vou ver? E aí entra a questão. Como que eu vou analisar quem foi? Aí entra, analista nível 1. É analista júnior, por exemplo. Analista analisa. E aí é onde entra o fator humano. Você tem que ter o conhecimento para vou analisar e descobrir quem foi. Vou analisar e descobrir quando foi. Aí entra o fator humano ali. Beleza? Mas é só para a gente ter uma qualidade mínima, usa o 5W2H. E ter também uma expectativa alinhada de não é porque um N1 que vai vir uma análise definindo se o meu caso é um AVC e eu tenho que ir correndo para o centro cirúrgico. Não. Ele só vai falar que é recomendado eu ir para lá.
E aí, um N2, o cliente, enfim, aí processo que a gente pode também discutir em outro vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Até amanhã. SOC Brasil. Segurança é o nosso propósito.